Domingo passado, a gente escutou o culto online. E a gente estava no Parque Ibirapuera. Escutar o culto online no Parque Ibirapuera é tão sagrado quanto, tá bom? Você prestando atenção, respeitando, escutando em reverência, né? E foi assim. Levamos um bentozinho de risoto. Bentozinho. É bentozinho porque a gente usou até o porta-bentô de lanche da rotinha da escola. Dividimos para os dois. Cada um com uma colher. E aí, lá no Parque Ibirapuera, ele tem o planetário. Pode. Estou chocada. E aí a gente perguntou o horário da próxima sessão, era daí a 1 hora, o Mário se animou, e a gente fez, lógico, meia entrada, 2 idosos. Isso incentiva os idosos a terem cultura. Aí passeamos mais um pouco, demos uma voltinha, esperamos, entramos, tudo. E o que eu lembrava de planetário era quando eu era criança. Sim, já se passaram mais de 50 anos. Mas a memória que eu tinha era o do planetário, ele voltando ao tempo e mostrando o céu, tipo, 2000 anos atrás, tudo. Eu lembro que na época, né, de escola eu fiquei, oh! E eu estava com a mesma expectativa, mas estava diferente. Eles só mostraram o céu de 1957. Mas valeu a pena, porque eu aprendi a distinguir as Três Marias, que é o cinturão da constelação do Órion, os ombros dele, os pés, o Cruzeiro do Sul. Vale a pena. Cultura boa. Né? Mas aí eu fiquei pensando. Vamos abrir em Gênesis 1, 14 até 19. Gênesis 1, 14, 19. Primeira pregação do ano. E aí, essa passagem diz assim: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Então, para que servem os luminares? Para separar o dia da noite. E para que mais? Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Então, é para separar o dia da noite, iluminar a terra e para marcar estações, dias e anos. E como é que se separa estações, dias e anos? Eu vou falar um pouco de astronomia, mas é como leiga, tá? Então, se alguém souber mais que eu, não levante a mão, não me corrija. Me corrija depois. Mas o que eu me lembro, rotação é um movimento da Terra em volta de si mesmo. E isso leva 24 horas, é um dia. E aí eu pensei, porque a Bíblia também fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Deus, ele providenciou o dia, mas principalmente, após 24 horas, ele providencia o amanhecer. Amanhecer é como se fosse um recomeço. Começo e recomeço. Você pode chorar de noite, as coisas podem te acontecer e você está em dificuldade, mas amanhã é um outro dia. E ele fez isso, sim, com esse propósito. A gente vê isso em Salmo.
Como é que separa estações? Então, tem a Lua, o outro luminar, não sendo o Sol. A Lua, ela gira em si mesma e a Lua gira em torno da Terra. E quando gira assim, ele marca os meses. Não tem crescente, cheia, minguante e o outro que eu... nova, né? São as fases, marcam os meses e Deus fez para isso mesmo. Esse é o propósito da criação dos luminares. E as estações. Então, não só, olha que incrível, a Lua gira em torno de si, a Terra gira em torno de si, a Lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol. Só que não é um círculo, ele é uma elipse. Elipse é que nem um ovo, né? Então, haverá momento em que a Terra vai estar mais distante do Sol, pelo fato de ser elipse, e vai estar mais próximo, a Terra próxima do Sol. Quando estiver mais próximo, é translação, né? Verão, estação de verão. Acabou o verão, né? Outono, e aí mais longe, inverno, primavera, verão. É proposital. Então, Deus, ele marcou ciclos. Mas o incrível é você pensar, não somente o amanhecer, mas quando termina uma semana, né? Depois do culto, domingão, você tem uma segunda-feira. Graças a Deus pela segunda-feira. Um novo dia para você refazer a semana. Tem o primeiro dia do mês, tem as contas do fim do mês, mas tem o primeiro dia do mês. Então surge novamente a esperança. Esse mês vou pagar todas as dívidas. Sempre tem um recomeço. Tem as mudanças de estação, né? Primavera, verão. Não existe o caos. Não existe. Tudo está no controle de Deus. Mudança de tempo, mudança de ano, mudança de estação, está tudo nas mãos dele. Deus é o Deus soberano no verão, Deus é o Deus soberano no inverno, nas inundações, nos ciclones, e assim também pode comparar com a sua vida. Tudo tem um começo, meio e fim. Você pode estar triste agora, mas ele vai te dar uma outra chance, uma outra esperança de recomeçar. Você está em alguma dificuldade? Você está em alguma angústia? Existem ciclos, existe um recomeço. O importante é saber, é perceber que Deus é o Deus da mudança, é o Deus da transformação, mas Ele está presente em todas as estações. Você está no ritmo de Deus? Você está no ciclo correto de Deus? Para poder estar no ciclo de Deus, na estação, se fosse mudar a palavra de estação com estação de rádio, você está escutando Deus na estação correta? Como que é isso? É ter o essencial. É deixar de lado o supérfluo. O essencial é no ritmo de Deus, como Maria, aos pés de Jesus. É escutar a voz de Deus também no ano novo e amar a Deus de todo o coração. Se você estiver na estação errada, então vamos abrir Eclesiastes 3, de 1 a 15. Eclesiastes 3, de 1 a 15. O título que foi colocado é
Há tempo para tudo. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus cuida de você o tempo todo. Versículo 2 até versículo 8. Vocês prestem atenção, porque cada versículo ele tem 4 tempos e 2 tempos em oposição a outros, a um ao outro. E 2 tempos dentro do mesmo versículo em oposição um ao outro. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ontem nós fomos a Sorocaba, fomos ao velório de uma amiga nossa. Ela faleceu aos 38 anos de idade, de câncer, e é sobrinha do pastor Fábio de Sorocaba. E aí você reflete, né? Como assim, aos 38? Para a gente é muito jovem, mas existe o tempo certo. Deus é o Deus todo soberano. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso também é muito, muito interessante. Em vez de falar tempo de plantar e tempo de colher, é tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Por quê? Arrancar o que se plantou é a mesma coisa do oposto do versículo de cima. Você está matando a planta, né? Então, nascer é tempo de plantar. Morrer é tempo de arrancar o que se plantou. Muitas vezes, você pode pensar que no novo ano tem muita coisa ruim que é para você arrancar. Relacionamento tóxico, por exemplo. Uma dívida que você tem que terminar, né? Arranca essa dívida aí, acaba com ela. Um relacionamento que você tem que perdoar. Por quê? Nem que você perdoa, incrivelmente, você vai estar melhor. E pode ser que 2025, em vez de plantar, é melhor arrancar o que se plantou. A gente escuta muita pregação, muita gente falando, ai, 2025 você vai se esforçar mais, você vai ter sucesso, vai ser coisa grande. Não duvido, mas muitas vezes, às vezes pela simplicidade, pela humildade e por tirar todas as coisas que nos atrapalham, é que podemos chegar mais e melhor no objetivo, na vontade de Deus lá do céu e a gente poder cooperar para que aconteça aqui na terra. Versículo 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de matar é estranho, né? Mas existem guerras. E tempo de curar, em que você vai estudar para ter o remédio. Tempo de derrubar e tempo de construir. Olha, sabe que eu pensei na reforma da igreja? Tempo de derrubar mesmo, já está meio que derrubado, né? Termina de derrubar e vamos construir. Existe o tempo certo para tudo isso. 4, tempo de chorar e tempo de rir. Como eu falei, e ontem eu chorei também. Nossa, eu chorei muito por causa do velório e eu chorei porque eu bati a cabeça na porta. Eu estava vendo a mala que estava aqui do lado e eu, para atravessar a porta, eu não consegui atravessar a porta que ela estava fechada, tá? Eu até tentei, né? Brincadeira, gente, eu não tinha visto que a porta estava fechada. Eu tentando me desviar da mala e pá, bati aqui. Gente, eu chorei, porque eu não sei como é que isso acontece. Alguém aqui diz, você é bio, né? Pode a batida ser aqui e o corpo inteiro é que dói?
Gente, doeu meu punho, doeu meu ombro, que estava dolorido, já estava. Reverberou tudo. Eu não sei o que aconteceu. Foi assim, doeu aqui, doeu aqui. Eu chorei. Tempo de rir e tempo de chorar. Eu não ia rir, não era tempo de rir. Para mim era tempo de chorar. Eu chorei de luto, eu chorei de dor. Tempo de prantear e tempo de dançar. Não era de dançar, né? Tem gente que gosta tanto e está tão feliz que começa a dançar, tempo de rir, que nem no louvor, né? A gente vai no assim, e o louvor é tempo de dançar mesmo. 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. É como se fosse uma construção. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Como assim, Esther? Tempo de se conter, há tempo que... Existe um tempo que não é de se abraçar? Existe. Existe. De dar um tempo, de permitir que a pessoa respire. Muitas vezes você deixar de abraçar pode ser mais curadora do que se você fica, né, fisicamente assim o tempo todo apertando, sufocando. A pandemia é um bom exemplo. Muito bom isso também. Existe tempo para tudo. Tempo de procurar e tempo de desistir. Sim, você pode desistir. Muitas vezes é mais saudável você desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Gente, é meio macabro, mas você sabe que existe até uma expressão, acho que é sueca, dos idosos jogarem fora as suas próprias coisas no fim da vida, para que os seus herdeiros não venham a jogar, aí você já deixa, né? Bom, mas tirando isso, é que eu estou nessa fase, gente, eu quero jogar fora. Mas é tempo de jogar fora, de você sentir mais leveza. Às vezes não é só material, mas alguns compromissos são de jogar fora. Não tá acrescentando. É que nem o tempo de desistir. Né? Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Sim, existe o tempo de calar. Nossa, eu tenho que aprender muito. Muitas vezes o silêncio fala mais do que você ficar lá buzinando. Tempo de calar é muito bom. É porque medita. Eu sempre conto essa história. A gente estava no acampamento, estava num grupo, e só tinha uma pessoa que não era cristã, e o grupo inteiro em cima dessa pessoa, querendo que ela se convertesse. Blá, blá, blá. A gente quase que se revezava em torno dela, falando de Deus, de Jesus. Cansativo para a menina, coitada. Aí teve um tempo que ninguém pôde ficar do lado dela. Ela ficou sozinha no acampamento. E foi nesse momento que ela aceitou a Jesus. Foi quando ela escutou a voz de Deus e aí entregou a vida. Tempo de calar, ele é importante. Assim como de falar. Nós, bom, vocês, eu não sei, né? Mas oriental, para falar, é meio complicado. Quer ver uma coisa que oriental é muito difícil? É travado? Falar eu te amo. Ixi. Mesmo falando para cônjuge, mesmo falando para os filhos, chegar e falar eu te amo é muito difícil. Mas às vezes é tempo de falar, sim. E para cônjuge, isso é meio que vital até para um relacionamento, né? Então, tempo de amar, tempo de odiar. Odiar o quê? Tempo de odiar o pecado. Tempo de odiar as coisas erradas. Tempo de odiar a corrupção, a injustiça. Tempo de lutar e tempo de viver em paz.
né? Aqui nós temos, então, 28 tempos, que foi dividido em 7 versículos, dualidade de 4. O autor, ele utilizando o número 7, ele quis dizer a perfeição. Não é que existe exatamente esses tempos, não. Ele quis abranger todas as áreas da vida humana e utilizou esses. Né? Pensou, foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu esse. Mas o objetivo é dizer que tudo é uma ocasião certa e Deus, Ele é a causa de tudo e o Senhor de todos. Pergunto, você está em qual tempo? Em que tempo você está? Em que estação você está? Enquanto você pensa, vamos abrir Lucas 13. Lucas 13, 6. 2025. É tempo de quê para você? E olha que Deus fala. Ele fala pela sua palavra. Principalmente. Lucas 13, 6, 9. Então contou esta parábola. Jesus contando. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. É uma parábola. E você pode fazer analogia. Na verdade, o autor, ele tem o propósito de um só. Mas, às vezes, você pode fazer alguma interpretação que não seja uma heresia. Tá. Então, aqui, na verdade, o homem que tinha uma figueira, prestem atenção, a figueira estava plantada num figueiral, numa vinha, tem pés de uva. E o que o pé de figo está fazendo no meio, né, da vinha? Mas está lá. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Se a gente pegar as outras passagens, Marcos 11, 12 a 26, Mateus 21, 18, 22, quem foi procurar o fruto foi Jesus. Ele estava com fome. Ele viu a figueira cheia de folhas, ele foi lá procurar fruto. E como ele não achou, ele amaldiçoou, falou: ó, nunca mais ninguém vai pegar fruto de você. E no dia seguinte, quando os discípulos passaram, secou até a raiz. Quer dizer, Zé Fini morreu de morte morrida essa planta, porque foi até a raiz. Você pode falar assim: Jesus, ele está falando essa parábola para falar para os judeus que nesses 3 anos de ministério dele não houve fruto. Mas, se você prestar atenção, nas outras passagens, diz porque não era tempo de figo. E é por isso que eu peguei, porque a gente está falando sobre tempos, sobre estações, fazendo analogia. Por que Jesus foi procurar um fruto numa figueira se não era tempo de figo? Estava vendo? Mas por que Jesus, com fome, foi procurar numa figueira toda folhosa, verde? Então, aí é uma pergunta interessante para questionar. Aí eu fui procurar como que se planta figo.
E acredite se quiser, para que tenha folhas, primeiro ele tem que ter fruto. Estranho, né? Mas a figueira é assim. Depois vocês pesquisem, mas é assim. Ó, tem gente que já está pesquisando. Então vai. Para ter folha, tem que ter fruto. Se tem folha, então tem fruto. Se tem folha, não tem fruto, alguma coisa está errada. Essa figueira não está no tempo certo, na estação certa. Não tem plantas que você tem que plantar exatamente naquela estação, senão ela não funciona, não dá, né? Essa figueira está estranha. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente pode ser que nem a figueira. Hipocrisia total. Parece que está tudo certo, muita folha, muito verde, as pessoas passam, olham, que figueira linda, blá, 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 blá. Por dentro, está no tempo errado. Deveria estar dando fruto. Não está, só está dando folha. E Jesus, o que ele tinha mais raiva, não era com publicana, não era com prostituta, mas eram com os hipócritas. O que essa figueira estava sendo. Corte. Por que deixá-la inutilizar a terra? Não deveria nem estar lá. Eu acho que chegou, apareceu, e o dono ficou com dó. Tá, deixa eu viver. Mas aí respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, eu cavarei ao redor dela, eu adubarei. Misericórdia de Deus, Deus é muito misericordioso. Ele está dando mais um ano. Pode ser que Ele esteja dando a você, a mim, mais um ano, 2025, para se arrepender dos pecados, para se arrepender das coisas erradas em que a gente não está no ritmo de Deus, para a gente se arrepender, pedir perdão, que a gente não está escutando a Deus. Porque no final fala sobre fé. Nas outras passagens, em Mateus e Marcos, fala, olha, se você tiver fé, você vai mandar, né, que ele se lance ao mar e ele vai. Sem fé, nós somos secos por dentro. Somos folhas sem fruto. Mas com fé, Jesus também falou, se tiverdes fé, tudo que vocês orarem, tudo que vocês pedirem para Deus, vai ser concedido. Frutos no tempo certo, no ciclo. Quais são os frutos que a gente tem que ter? Santidade, caráter, evangelismo. E eu pergunto, em que ciclo da vida você está? Você está em harmonia com Deus, escutando, amando, fazendo bem aos outros e a si mesmo? Ou é só aparência? É tempo de arrancar o que se plantou de pecado. É tempo de participar do reino de Deus na justiça social e trazer à terra a vontade de Deus no céu. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente tem procurado todas as outras coisas que Deus nos acrescenta como foco, e deixado de lado o reino de Deus e a justiça dele. Livrar do supérfluo, ficar com o essencial. Diga que ama a Deus em 2025. Diga mais, fale mais. Diga à sua família que os ama. Fale mais. É difícil. Pergunta para o meu irmão as dificuldades que eu tive na passagem do ano. Geralmente, aqueles que são mais próximos da gente é que a gente, né, tem mais dificuldade. Faça, se você tem dificuldade para falar, faça que demonstre que ama.
a essas pessoas. Faça você também coisas que te fazem bem. Faça você coisas que fazem bem aos outros e a si mesmo. E feliz 2025. Né? Vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor sabe de todas as coisas e é o Deus soberano. O Senhor tem tudo no tempo certo, está no controle de tudo e nos dá a esperança de um novo recomeço. E assim está sendo também aqui especificamente para a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis no essencial, a sermos de acordo com a tua estação. Não queremos estar fora, queremos estar dentro da tua vontade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos escuta, nos ama em todos os anos, em todas as circunstâncias e situações. Em nome de Jesus. Amém.